Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Seja bem-vindo ao Aparecida Debate. Nosso convidado de hoje é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que retorna à pasta que já comandou entre 2005 e 2007 no primeiro governo do presidente Lula. O ministro Marinho, ex-metalúrgico da Volkswagen e ex-presidente da CUT, chega a este programa em um momento importante para o mercado de trabalho brasileiro. Olha só, os dados oficiais mostram avanços. O Brasil registrou no segundo trimestre de 2025 a menor taxa de desemprego desde o início da série histórica da PNAD contínua, chegando a 5,8%. São mais de 102 milhões de brasileiros trabalhando e em 2024 foram criados 1.700.000 empregos formais, crescimento de 16,5% em relação a 2023. Mas especialistas alertam que os números escondem problemas estruturais. A informalidade atinge 38,6% dos trabalhadores, segundo o IBGE. E há críticas à qualidade dos empregos criados. Dados do Diese mostram que trabalhadores intermitentes, por exemplo, recebiam em média apenas R$ 762 por mês em 2023. 58% do salário mínimo da época. Bem, primeiro eu quero cumprimentar o ministro Luiz Marinho, mais uma vez presente aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado por nos atender novamente. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui na TV de Nossa Senhora. Boa noite para o senhor. Boa noite, Eduardo. Um prazer enorme falar com você mais uma vez e dizer, desde já, sempre à disposição, muito bacana falar aí com a TV Aparecida. Quero a tua permissão para mandar um abraço ao Dom Orlando Brandes, nosso amigo Dom Orlando. Também, se você permitir, mandar um abraço para o Carlinhos de Almeida, que coordenador da macro do PT aí na região. Cumprimentar o Zé Luiz, meu amigo veterano, metalúrgico, foi presidente do Sindicato Metalúrgico aí de longa data. O Gessé foi coordenador até então, a Amélia, nossa vereadora. Enfim, um abraço a todo o povo do Vale do Paraíba e extensivo, evidentemente, a toda a tua audiência. De fato, Eduardo, a gente vive um bom momento da economia brasileira, momento de crescimento da economia, dos menores índices de desemprego da nossa história, graças às políticas de crescimento da economia, todo o debate coordenado, liderado pelo presidente Lula, coordenado pelo vice-presidente Alckmin, que é morador aí da região, e o papel que o BNDES desenvolve no processo de reindustrialização do país. Isso tudo tem levado a um crescimento da economia. Os problemas pontuais que você também coloca, apesar de pontuais, muito relevante, que é a baixa remuneração no mercado de trabalho, do que eu chamo das profissões de entrada do mercado de trabalho. Anda muito baixa essa remuneração. A gente sempre chama a atenção dos sindicatos, no sentido de olhar nas pautas e reivindicações dos acordos coletivos, discutir os pisos salariais, porque os pisos acabam fazendo o processo de crescimento, portanto, distribuir de renda, que é o caso que o salário mínimo vem desempenhando, mas além do salário mínimo é preciso discutir os pisos de categoria, porque isso acaba ajudando no processo de distribuição de renda, ficando mais consistente com o mercado de trabalho. Lembrar que, no momento que a economia se fortalece, a tendência é parte do trabalho informal migrar para o trabalho formal. Isso também está acontecendo agora. É importante lembrar que, no período recente do nosso país, nós tínhamos um número mais vigoroso do trabalho informal. Chegou a passar a barreira ali dos 50, invertendo a curva. E nós revertemos essa curva e hoje vem crescendo mais o emprego formal do que o emprego informal. Isso é muito bacana, muito positivo. Mas é preciso cuidar da remuneração. E no mercado de trabalho, sabe que tem hoje uma dificuldade, as empresas reclamam com certa razão, porque falam que está com dificuldade de preencher muitas vagas por ausências de profissionais ou que queiram entrar no mercado de trabalho ou com qualificação suficiente para isso. Aqui a gente chama a atenção, você tem esse fenômeno que nós já falamos, da baixa remuneração, a necessidade de qualificar, estamos trabalhando fortemente nisso, e esse problema da baixa remuneração leva a uma situação que no final do governo Biden,
um grupo de empresários o cobrava também dessa falta de pessoas desejar aceitar aquele trabalho, e ele disse, paga mais que você vai achar. E, recentemente, o empresário, numa conversa com a presença do presidente Lula, inclusive, reclamava que ele tinha vagas abertas para operador de empilhadeira e que ele não estava encontrando gente. Falou o valor que ele estava contratando, R$ 2.300, ele disse que era o salário, eu também o indaguei. Será que esse é o valor real? Isso é o valor que um operador, que uma operadora de empilhadeira tem, com a responsabilidade que tem de ganhar R$ 2.300? Isso é o valor suficiente para, de forma decente, você criar uma família, cuidar da família, em todos os aspectos que gera em torno da obrigação de um pai de família? Portanto, essas questões todas precisam ser consideradas quando a gente analisa o mercado de trabalho. Portanto, lhe dou toda a razão na introdução de chamar a atenção para esses casos aqui. A gente precisa colocar tudo na balança, né, ministro? Agora o senhor tocou no assunto que é muito importante e relevante aqui no Brasil. A gente está falando da informalidade. Permanece alta, como o senhor mesmo falou, né? 38,6% no final de 2024, segundo o IBGE. Em alguns estados, ministro, ainda é mais marcante, né? Vou citar aqui alguns e a porcentagem. Pará, 58,1%, Piauí, 56,6%, Maranhão, 55,3%. Tem mais da metade dos trabalhadores na informalidade. O que acontece com o mercado de trabalho aqui no Brasil quando a gente fala desse fenômeno, ministro? Eu acho que tem várias questões que influenciam nisso, né? Os maus costumes de parte do empresariado brasileiro, eles muitas vezes eles botam a culpa no Bolsa Família, que há muitos trabalhadores não desejam assinar a carteira profissional de medo de perder o benefício social, o que não corresponde à verdade, porque você tem uma regra no Bolsa Família que é de proteção, como o ministro Wellington costuma dizer, é um colchão de proteção social. As pessoas vão estar protegidas por essa política social, que as pessoas não passem fome no Brasil. Ou seja, o Brasil tirou, sob a liderança do presidente Lula lá atrás, o Brasil do mapa da fome, e agora, outra vez, tirou do mapa da fome, mais de 27 milhões de pessoas tiramos da extrema pobreza, que estava na condição que enquadrava no mapa da fome. Mas isso não é suficiente, é preciso a gente avançar para você ter um processo que as pessoas se satisfaçam com o trabalho, com o seu trabalho, com a sua profissão, para poder cuidar da sua família. E eu estava dizendo, bom, qual é o salário adequado para uma família? Será que R$ 2.300, como citei no exemplo citado, é o suficiente? Será que a economia brasileira não suporta uma melhor distribuição de renda? Será que se você pagar um pouco mais, você não vai ter, portanto, como o presidente Lula costuma dizer, você tem que enxergar o seu trabalhador como um potencial consumidor do teu produto, do seu serviço que você está vendendo, está colocando no mercado de consumo do país. Portanto, quanto mais você ter um processo onde a renda do trabalhador, a massa salarial consome mais, você vai ter melhores condições, portanto, de vender mais seus produtos. Então, temos que enxergar um processo de uma roda que gira positivamente para os trabalhadores, para a sua família, para as empresas que necessitam vender os seus produtos ou o seu serviço que ele está colocando à disposição deste mercado. Portanto, tudo isso é fundamental que a gente observa. E eu falava de comportamento dos empresários e falava da desculpa que eles deram e dizia que isso não corresponde à verdade. Como funciona? Uma família que está protegida pelo Bolsa Família, ela pode assinar a sua carteira profissional, o seu trabalho, não tem absolutamente nenhum problema. Se ela ultrapassa a renda per capita de 700 e poucos reais, ela entra numa fase de transição. Por um ano ela vai receber metade do benefício e a partir do ano não vai receber, caso consolide um salário que ultrapasse essas limitações e não tenha medo de ficar fora do... Vamos imaginar, se você fez essa transição, você vai perder o emprego, você volta imediatamente para o colchão de proteção
que você volta imediatamente a receber o benefício, exatamente para que as pessoas não fiquem inseguras e assinar a carteira de trabalho. Portanto, aqui também carece de muito debate lá na ponta do empregador, que tem que saber da sua responsabilidade, saber como a legislação funciona, do trabalhador, saber que ele, se ele não está empregado, ele vai ter o benefício para que seus filhos não passem necessidade, extrema necessidade. Então, tudo isso o Brasil ele vem trabalhando para criar uma condição de um país desenvolvido. E o presidente Lula ele só será mesmo país desenvolvido quando os trabalhadores receberem um salário condizente com as suas necessidades. E se você pega regiões do país que tem mais de 50% da informalidade, e se a média é 38%, tem estados que está lá com a informalidade muito baixa. O que nós precisamos é motivar que o empresariado, que os governos municipais, estaduais, trabalhem olhando com a lógica de ter um bom ambiente de mercado de trabalho. Se você tem um ambiente de mercado de trabalho com boa qualificação, com boa condição sanitária, que não tenha violência, que não tenha assédio, se você tem boa qualificação, você vai melhorar a qualidade daquele produto, você vai diminuir o absenteísmo, você vai evitar acidente. Enfim, um ambiente saudável ajuda em todos os aspectos. É uma garantia, né? Agora, eu já falei sobre esse assunto lá na introdução, destacando alguns dados. Eu vou repeti-los para a gente poder fazer a pergunta ao senhor. O DIEESE revelou que trabalhadores intermitentes recebiam média de R$ 762 por mês em 2023 e apenas 25% deles recebiam ao menos um salário mínimo. O presidente Lula prometeu na campanha revisar pontos da reforma, mas 2 anos depois ainda não foi apresentado. O que houve, ministro? Como o governo tem tentado combater a precarização? Isso é uma excelente pergunta, excelente questionamento. Necessidade de uma boa reflexão da sociedade brasileira. O que está acontecendo, Eduardo? Tema trabalho no Congresso Nacional, o perfil deste Congresso é quase proibido em favor dos trabalhadores. Você, em favor das empresas, anda igual uma maravilha os projetos de lei na Câmara, no Senado, enfim. O perfil do parlamento brasileiro hoje é muito refratário a temas que diz respeito a direitos. Então, a reforma trabalhista realizada no governo que implantou o golpe contra a presidenta Dilma. Eu fui procurar algumas lideranças em 23, quando o presidente Lula me nomeou ministro. Uma das coisas ele falou assim, olha, se for falar de questionar a reforma trabalhista, não tem audiência aqui. Isso foi na lata de líder do Congresso Nacional. Esquece que isso aqui não tem a mínima possibilidade de vingar. Bom, aí eu brinco, falo assim, bom, mas quem elege deputados, senadores, não é Espírito Santo, são as pessoas. Se as pessoas desejam que a gente reforme questões em favor do trabalhador, é preciso mudar o perfil desse Congresso. O perfil desse Congresso é muito difícil avançar qualquer ideia. Tudo que passa ali, passa projetos importantes, mas, como digo, é tirado no saca-rolha, é muita dificuldade, é muita dedicação dos ministros, do próprio presidente Lula, muitas vezes, para sair um projeto que era para tramitar com tranquilidade, com a celeridade que o Brasil precisa. Infelizmente, os projetos demoram para caramba e tem algumas naturezas de projeto que não tem, com todo o esforço do governo, a gente não tem ambiente para fazer avançar e tirar na frente o resultado. Essa, assim, abrindo o jogo, né, essa é a situação do perfil do nosso Congresso. Então, eu dirijo a cada um que esteja nos assistindo para dizer o seguinte, se nós desejamos resultados diferentes, é preciso ter um Congresso diferente. É preciso olhar no perfil dele e como mudar o perfil para a próxima legislatura, para a gente poder pautar alguns temas que a gente não consegue pautar hoje. E mais grave, Eduardo, se você tem o debate, por exemplo, a reforma trabalhista trouxe a terceirização, a ampliação das terceirizações, mas o que vem aí, não pelo Congresso por enquanto, e eu falo que o Congresso tem a responsabilidade de pautar e discutir e impedir, que é a possibilidade, o debate está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. A sociedade tem que se mobilizar, tem que estar atenta, que é a famosa pejotização. Quando se fala da pejotização, é assim,
Tem prefeitura já avançando o sinal, porque o Supremo dá uma sinalização, muita gente já começa a correr na frente, de PJ, o trabalhador varredor de limpeza urbana. O trabalhador conhecido como gari, já tem prefeitura contratando a pessoa individual como pessoa jurídica. Eventualmente, contratar uma empresa prestadora de serviço, pessoa jurídica, mas essa pessoa jurídica ter seus trabalhadores, regime CLT, formal, direitinho, é uma coisa. Agora, você contratar individualmente uma pessoa para cuidar de limpeza urbana como pessoa jurídica é uma aberração política. É a destruição do mercado de trabalho, é a destruição de entidades que nós levamos décadas para construir, por exemplo, o Fundo de Garantia, a Previdência Social, o Sistema S, o FAT, todos são instituições importantes de proteção do mundo do trabalho que pode desaparecer ou pode se enfraquecer muito se essa moda pega. Então, queria deixar esse alerta aqui também, aproveitando aí a tua audiência para deixar esse alerta, mais um alerta ao nosso público. Inclusive, esse é um assunto que eu vou querer aprofundar com o senhor, a pejotização. No próximo bloco, a gente está terminando esse primeiro bloco, a gente vai fazer uma pausa agora, daqui a pouquinho, sobre esse e outros assuntos importantes para a vida do trabalhador brasileiro. A gente volta para falar com o ministro Luiz Marinho. Até já. O Aparecida Debate está de volta e com o nosso convidado de hoje, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ministro, no começo de outubro, o Conselho Curador do FGTS aprovou novas regras propostas pelo senhor para o empréstimo do Fundo de Garantia. Apesar dessa modalidade ter ajudado milhões de pessoas a acessar o saldo do Fundo de Garantia de maneira antecipada e rápida para lidar com os imprevistos financeiros e emergenciais, técnicos do Ministério do Trabalho alegam que muitos acabam utilizando o dinheiro, olha só, para apostas, compras impulsivas ou gastos desnecessários. Ministro, afinal, quais são as principais mudanças e quando elas começam a valer? E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, dessa questão. Pegava dinheiro, empréstimo do fundo de garantia para jogar em bets. Era isso que acontecia, ministro? Olha, Eduardo, vida é dura. Mas antes, se permite, eu queria comentar uma pessoa que eu esqueci de falar e se ele estiver assistindo vai falar, mas você lembrou de mim? Querido Claudião, presidente dos metalúrgicos, sindicatos metalúrgicos de Taubaté e região, receba um abraço aí também, tá bom, amigo? Veja, essa coisa do Fundo de Garantia, Eduardo, é muito séria. Nós buscamos cuidar com muito carinho, porque ela tem a tarefa de proteger o trabalhador no fortuna do desemprego. Então, a empresa é obrigada a depositar mensalmente, vai formando uma poupança e quando ele está desempregado, ele acessa aqueles recursos acrescidos da multa de 40%. Além disso, ele tem outra função, também na eventualidade de uma doença grave, ou acessar a moradia, e funciona como fundo de investimento que as cidades recorrem muitas vezes para desenvolver a cidade, através de obra de infraestrutura viária, habitacional, educacional, saúde, enfim, elas podem recorrer a um financiamento desse recurso. Portanto, é muito importante para o desenvolvimento do país. Saneamento básico, 90% do saneamento básico que tem no país passou por financiamento do Fundo de Garantia. Então, preservar esse fundo é muito importante, assim como o FAT, assim como tantos outros fundos. Mas, nesse caso, quando foi criado a lei do saque, chamado saque aniversário, e autorizando a antecipação desse fundo de garantia na eventualidade dos empréstimos, antecipar, tem trabalhador que antecipou, por exemplo, mais de 20 anos do seu fundo, ou seja, quando ele se ficar desempregado, ele vai ter fundo e é capaz de ainda ficar devendo a depender da situação dele. Veja só a gravidade. E quanto mais longo é esse contrato, mais leonino é para o trabalhador. Ele vai, na verdade, usar os seus recursos para o banco antecipar com garantia, portanto, total, e emprestar ele e pagar juros, veja só. E nesses casos que você se referiu, tem muita gente que antecipa lá todo mês um saque de R$60, de R$80, para jogar nos joguinhos, da tal das bets, do tigrinho, sei lá o que.
que danado que eu não acompanho muito, não tenho olhado essas coisas, mas eu ouço falar muito do quão ele provoca as pessoas numa dependência, como fosse qualquer outra dependência, de atuar. Eu tive uma cunhada que ela criou uma dependência do bingo. Aí, de repente, o orçamento não dava mais da família porque ela gastava muito no bingo, com a esperança de ganhar, na verdade, mais perdia do que ganhava, e, portanto, sacrificava, muitas vezes, até a alimentação da família. Isso é muito grave. E está acontecendo isso com antecipação do Fundo de Garantia, que as pessoas acabam fazendo uma roda viva de endividamento e trabalhando com isso. Bem, agora, nós só colocamos em vigor isso quando nós criamos uma condição chamada crédito do trabalhador, a partir da sua folha de pagamento, onde o banco vai colocar o seu recurso e as pessoas terem a condição de trocar uma dívida mais cara para uma dívida mais barata, ou ter o crédito para um eventual investimento, para um consumo que ele planeja, né? Primeiro fizemos isso para depois fazer uma restrição a esses antecipação de valores e de vezes. Então, assim, você pode, em vez de sacar 80, 80, 80, 80, 100, sei lá, você pode, a opção vai lá e saca de uma vez R$500, ou para alguma emergência que você tem, ou para alguma coisa que você queira fazer, o dinheiro é teu. Agora é o seguinte, a modalidade está aí, nós não estamos acabando com o saque aniversário, apesar de eu pessoalmente, eu sempre digo isso, eu pessoalmente acho que ele é um mal, ele deveria não existir, ele teve uma função no momento que não tinha outro tipo de crédito aos trabalhadores, então ele teve a validade, mas agora tem o crédito trabalhador para ele acionar, portanto ele tinha que deixar o fundo de garantia tal como é na sua Constituição, que é a proteção ao trabalhador no futuro desemprego e para funcionar como fundo de investimento para que o país continue se desenvolvendo. Então não acaba o saque aniversário, haverá um controle maior, digamos assim, restrição dos valores que poderão ser antecipados, e quando começam essas novas regras a entrar em vigor? Entra agora em novembro. Assim, o saque aniversário está mantido. Então, nos seus aniversários, uma vez por ano, você pode ir lá e fazer o seu saque, o que você tem direito lá na tua, conforme os seus cálculos lá, limitado esse valor. Agora, ele entra agora a partir de 1º de novembro deste ano, portanto, dessa semana. Ministro, o senhor tocou nesse assunto, né? Eu queria falar sobre ele agora, com maior destaque, a gente se aprofundar um pouco nessa discussão, porque merece também pela presença do senhor aqui conosco. Em outubro, o senhor participou de uma audiência pública no STF sobre a pejotização. 5,5 milhões de trabalhadores demitidos migraram para PJ entre 2022 e 2025. 56% deles ganham até R$2.000. Como isso impacta a Previdência e o FGTS, ministro? E como impacta na vida das pessoas também, porque ele não vai ter mais os direitos que ele tem garantido hoje pela CLT. E toda a lógica não é para grandes salários, está demonstrado que não é para grandes salários, é também para pequenos salários. E as pessoas migraram. Na verdade, a empresa obrigou as pessoas a migrarem. Não é que as pessoas falaram, eu não quero mais estar contratado, carteira profissional assinada, proteção da CLT, o fundo de garantia. Portanto, se eu for dispensado, ter também a cobertura do seguro-desemprego. Eu não quero nenhuma proteção dessa, não. Agora eu quero fazer o contrato PJ. Vou lá, entro como se fosse um empresário fazendo um contrato com uma empresa, para eu fornecer o meu serviço, fornecer o meu produto. E o produto que vai fornecer é uma relação de trabalho com subordinação, portanto, todos os conceitos de relação do trabalho, portanto, regime CLT para ter o fundo de garantia, ter o 13º, ter as férias, ter tudo ali direitinho. As empresas acabam forçando a barra. Foi muito curioso, que o subprocurador Luiz Augusto, ele estava, depois da fala do ministro Gilmar, ele falou, depois do cumprimento, falou, eu quero falar aqui a gravidade que está acontecendo com esse debate por judicialização. Por exemplo, o meu filho se formou médico há 3 anos, aí começa a procurar, ele hoje está com 4 empregos
com jornada extenuante, com salário baixo, mas 4 empregos para poder sobreviver. Ou seja, falei, filho, saia dessa. Ou seja, uma situação complicadíssima. E o meu filho não chegou lá no hospital e levou, ele queria levar a carteira profissional, mas ó, a vaga é sua, está tudo bem e tal, né? Mas abre um CNPJ e volta aqui. Então não é a pessoa que deseja, igual muitas vezes eu ouço e assisto pessoas falando nas redes sociais, o jovem não quer mais CLT, o jovem não quer mais trabalho formal, ele quer informalidade, ele quer ser PJ, ele quer ser isso, aquilo, e no que não corresponde à verdade. Essa prova dos 5 milhões e meio que você se referiu foi pessoas que foram desligadas da empresa e na mesma empresa passou a fornecer trabalho como pessoa jurídica. Na verdade, isso chama-se fraude trabalhista, é isso que está acontecendo. E o Supremo, o parcela do Supremo, vem querendo acolher essa lógica. Então é muito sério, muito preocupante. E parte do parlamento também acolhe essa lógica, ou seja, nós precisamos que a população, que a classe trabalhadora se manifeste, se mobilize, porque senão as coisas podem piorar ainda mais do que está colocado. Então eu queria fazer esse alerta aqui para todos que estejam nos assistindo. Agora, olhando para o lado do trabalhador, eu pergunto para o senhor, é muito melhor ser CLT do que PJ, né? Pelas garantias que são dadas a quem tem um contrato assinado. Com certeza, a pessoa jurídica que ela tem lá o valor do contrato, quanto que ela recebe, tudo mais tal, e quais as suas condições de trabalho. Neste caso, ele vai trabalhar, cuidar da jornada que a empresa trabalha, ou seja, é uma fraude trabalhista. Agora, é evidente, para o trabalhador, a segurança da CLT é que ele vai ter todo mês o depósito do fundo de garantia, ele vai ter os valores lá que ele trabalhou, acrescido das eventuais horas extras que ele tenha trabalhado, ele vai ter a garantia do recolhimento das férias para quando ele gozar as férias, com um terço adicional, ele vai ter a garantia de todo mês e computando o seu 13º para no final do ano ele receber um salário, né, como 13º, ele vai ter a garantia, em caso de rescisão, ter a liberação do fundo de garantia crescido dos 40% da multa do fundo de garantia, ou seja, tudo que o PJ não tem. O PJ é aquele valor limpo do que ele eventualmente tenha contratado. E a gente tem a previdência social para ser levada em consideração. A gente está caminhando para o final do segundo bloco, mas antes eu gostaria de pautar aqui uma questão que também tem movimentado e gerado muito debate, né? A PEC 8/2025 da deputada Érica Hilton foi protocolada em fevereiro, com 234 assinaturas, propondo o fim da escala 6x1, redução da jornada para 36 horas semanais, 4x3. O movimento Vida Além do Trabalho mobilizou milhões, mas em maio a PEC continuava fora da pauta da Câmara. A FEComércio alertou que a alteração causaria impactos relevantes à economia. Então eu queria saber a opinião do senhor sobre isso, como é que o governo pretende agir em relação a esse debate sobre a escala de trabalho. Bom, primeiro, nós temos consciência da gravidade que é a jornada 6x1. A 6x1 ela é cruel ao trabalhador, em especial à trabalhadora, porque um dia só pensar para você administrar a tua vida, um dia só de folga, é muito cruel e muito cansativa, a ponto de muita gente rejeitar essa jornada. Esse mês teve uma atividade aqui na Esplanada, onde tinha aqui uma carreta de seleção de pessoas. As empresas vieram, colocaram a sua banca para selecionar pessoas. Eu passei numa grande casa de comércio, de varejo, e eles estavam lá com uma quantidade de vagas em aberto, acho que 12 vagas em aberto, tinha conseguido preencher só 5 vagas. E estava difícil de preencher. E eu perguntei qual a razão. A rejeição de muita gente com a jornada 6x1. Então é preciso que as empresas, os empresários, recursos humanos, tomem consciência disso. Você quer um trabalhador feliz? Você quer um trabalhador que esteja satisfeito no trabalho? Você quer um trabalhador vestindo a camisa para produzir melhor e mais? Você tem que adequar as realidades da sociedade brasileira e a sociedade global. Muitos países já transitaram esse processo, já eliminaram esse formato de jornada. E o Brasil precisa caminhar nessa direção.
Então, tem a PEC da deputada Érica Hilton, também tinha uma PEC já anteriormente, só que o pessoal não tinha botado luz nela, do nosso deputado de Minas, o deputado, me fugiu o nome aqui, o mineiro, enfim, tem uma terceira PEC. A partir disso, surgem muitos debates sobre a necessidade de redução de jornada de trabalho. O governo brasileiro apoia a lógica de pensar o fim da jornada 6x1. Agora, você tem a lógica da PEC, você tem a lógica de pensar a redução da jornada máxima. Hoje, a jornada máxima do Brasil são 44 horas semanais. No passado, lá no governo Lula I, teve a possibilidade de um acordo no Congresso de redução gradativa dessa jornada máxima, que era chegar a 40 horas semanais, reduzir meia hora por ano. E, na época, as lideranças sindicais rechaçaram isso, queria que fosse 40 horas de uma vez. Não foi de uma vez e nem foi parcelado na medida que houve a rejeição, e continua a jornada máxima de 44 horas semanais. Se tivesse implantado 40 horas semanais, talvez teria sido o início de um processo de acabar com 6x1. Porque a hora que você tira 4 horas a mais da semana, pode não caber mais de forma satisfatória o giro de 6x1. Talvez tenha que ir para 5x2. Né? E, dessa forma, conjugar outros formatos de grade de jornada. Porque a grade de jornada, isso não vai dar para encaixar em nenhuma lei. Isso tem que ser acordo coletivo, convenção coletiva. Tem que valorizar os sindicatos para representar os trabalhadores e trabalhadoras e encontrar um jeito de uma grade de jornada que possa dar conta da necessidade da atividade econômica. Tem atividade que precisa de trabalhar os 7 dias da semana, no caso saúde, por exemplo, e é possível você fazer sem estar na jornada 6x1. Portanto, a convenção coletiva, as partes que conhece melhor que ninguém, ouvindo os trabalhadores, que sabe melhor do que qualquer um qual seria a possibilidade de uma grade de jornada que desse conta da atividade econômica, ao mesmo tempo da satisfação do trabalhador, acabando de uma vez por todas com a 6x1. É que não fosse nada imposto de cima para baixo para todos os trabalhadores e sim negociado categoria por categoria. Ministro... É porque você tem muitas peculiaridades, particularidades a depender da atividade econômica. Então, a convenção coletiva é mais adequada para você respeitar essas necessidades. Então, esse é o processo. E registrando, toda redução de jornada que se fala, é evidente que é sem redução de salário. Importante. O Aparecida Debate vai para mais um intervalo. A gente volta já para finalizar a conversa com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Até já. Aparecida Debate está de volta e com o nosso convidado de hoje, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Agora, ministro, falar de um assunto bastante sério. Em 2024, mais de 200 trabalhadores foram resgatados em condições degradantes nas vinícolas do Rio Grande do Sul. O Ministério firmou pactos setoriais que resultaram em aumento de 300% na contratação formal na colheita de uva. Como é que está a fiscalização do trabalho escravo no Brasil? Esses pactos setoriais são suficientes ou é necessária uma fiscalização mais rígida, mais dura quanto a isso, ministro? Eduardo, esse é um belo de um debate, uma bela reflexão também por parte da sociedade. Eu tenho dito o seguinte: o trabalho análogo à escravidão só vai acabar mesmo, o trabalho precário, quando toda a sociedade usar do direito à indignação e não permitir que isso continue acontecendo. Isso vale para o empresariado, vale para pais e mães de família, vale para a academia, vale para os meios de comunicação, vale para o cidadão comum. Eu pego um trabalho escravo doméstico. Você não consegue, haverá fiscalização suficiente para olhar e debelar isso, porque ele acaba sendo, toma conhecimento por denúncia. Então, lá no condomínio, você tem que olhar, né, o vizinho, se tem alguma coisa estranha, denunciar para ser averiguado, porque muitas vezes a gente não consegue ter escuta ou olhar suficiente para chegar. Você pega uma atividade econômica, ela é mais simples, uma fiscalização anual que se faz, se acaba constatando se tem ou não. Foi o caso que aconteceu na vitinicultura, nas vinícolas do Rio Grande do Sul. E não se deu lá na colheita da uva, se deu na extensão dessa atividade, que foi
nas pousadas. Então, o que eu falo da terceirização, você vai subcontratando, tem algum elo dessa cadeia de subcontratação que acaba chegando a uma situação insuportável, porque a depender do contrato que você faz, quando chega lá no quarto, quinto contrato, ele foi espremendo tanto que não sobrou resultado para o último lá. E o último lá vai ser cruel com o trabalhador para sobrar para ele. Foi o que acabou acontecendo. Quem era responsável de arregimentar as pessoas que vieram de outros estados, fazer o transporte e pousada, era por parte deles. E eles cometeram o trabalho de agressão contra esses trabalhadores, de submissão, de impedimento de ir e vir, que acabou caracterizando o trabalho análogo à escravidão. Qual a iniciativa que eu tomei chamando o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho para acompanhar? É ir lá no Rio Grande do Sul, ir lá chamar as empresas envolvidas, para dizer que vocês têm responsabilidade. Eles falam assim, olha, mas nós não sabíamos que o meu terceirizado estava praticando isso. Mas, bom, o fato de não saber não tira a responsabilidade, porque a responsabilidade do produto é sua. Então, você tem a responsabilidade de olhar e cuidar da cadeia produtiva para que não aconteça. Então, os pactos ajudam muito a eliminar, porque os pactos, as pessoas, as entidades, as empresas assinam a corresponsabilidade de olhar toda e monitorar toda a cadeia produtiva. Isso facilita muito e abre um processo de controle muito grande para inibir. Veja, Eduardo, não terá fiscal suficiente nunca se as partes não estiverem envolvidas, não querer fazer. Porque as fiscalizações para você ir parametrizando, criando condição de um comportamento do mercado a partir daí. Você não consegue ter fiscal para cada unidade fabril, ou produtiva, ou de serviço, ou de comércio do país. Mas nós acabamos, e vai entrar agora, nós acabamos de aprovar no concurso 900 vagas para 900 novos auditores. Teve um probleminha de fraude de concurso, então eliminou-se algumas vagas, vai adentrar a ordem de 870 auditores fiscais. Agora, até o final do mês de novembro, seguramente a gente consegue efetivar esse processo. Já está validado esse concurso, nós estamos trabalhando no processo de chamada, tem uma tranquilidade para os auditores que estão trabalhando ansiosos com isso, muita gente já, inclusive, locou casa para poder atender esse processo, estão fazendo as escolhas dos locais que pretendem trabalhar, enfim, tem todo o procedimento agora de reta final para que eles comecem a botar a mão na massa, comecem a trabalhar. Tem os auditores de reserva, que eles desejam ser chamados. Esse eu peço um pouquinho mais de calma para o ano que vem. Vamos consolidar esses 870 novos auditores e auditoras, e o ano que vem, a depender do orçamento reservado, que nós estamos brigando por mais orçamento, brigando para liberar mais vagas, nós queremos a totalidade deles para voltar a capacidade de produção que o Ministério do Trabalho e do Emprego já teve, que hoje está fragilizado a partir de ter sido fechado lá atrás, estão no processo de reconstrução. Novos concursos nós desejamos fazer, concurso para Fundacentro, que tal, no ano que vem nós iremos fazer, concurso para atividades meio do Ministério, administrativa, que precisa também de suporte, que não são só os auditores, tem todos os conjuntos de profissionais gabaritados para fazer a conciliação na mesa de conciliação, enfim, você tem um conjunto de atividades do Ministério do Trabalho que ainda nós não conseguimos reconstruir na sua totalidade, estamos fazendo isso. Agora, os pactos são importantes. Os pactos, especialmente, como eu digo o seguinte, um pouco de vergonha na cara vai fazer bem para muita gente que, ao contratar uma pessoa, avaliar se ele está contratando corretamente, se não está fazendo um trabalho precário, forçado, enfim. Então, você tem um conjunto de questões aí que temos que chamar a atenção. E, de nossa parte, nós estamos trabalhando nos vários pontos, desde a fiscalização rigorosa até a busca do diálogo, chamando, vem aqui, vamos sentar, vamos escrever os nossos procedimentos. Nós vamos fazer uma experiência agora, Eduardo, para atividade de eventos. Dia 7 de novembro, possivelmente, nós vamos assinar com o governador da Bahia e com o prefeito de Salvador, né, junto com a rede que participa desse processo do Carnaval de Salvador. O Carnaval deste ano
Os nossos fiscais, né, constataram o trabalho precário, o trabalho forçado. A partir daí teve até uma discussão se era perseguição do nosso governo, com a cidade, enfim. Eu tomei a iniciativa de falar com o governador, falar com o prefeito, para dizer o seguinte: olha, o Ministério do Trabalho olha para os acontecimentos. Se tem acontecido, vai, independente de quem é o prefeito da cidade, qual partido governa a cidade, não tem essa de separar coloração partidária na ação administrativa e na ação das políticas públicas permanentes do país. E eles toparam, nós estamos escrevendo esse entendimento do Pacto do Trabalho Decente no Carnaval, que vai ser uma experiência como teve lá da fitinicultura, que já levamos para o café, já levamos para a fruta, levamos para tantas outras atividades produtivas do país. Nós vamos agora ter um parâmetro também para os grandes eventos. Seguramente isso vai para o Rock in Rio, o pessoal do Rock in Rio já quer conversar sobre isso, vai para o Oktoberfest, vai para as atividades lá do sul do país, para os Lollapalooza da vida que acontecem em vários estados brasileiros, ou seja, os grandes eventos. Nós também queremos garantir boas condições de trabalho para quem trabalha, porque os foliões vão para a diversão, mas eles precisam de um respaldo de quem vai garantir o bom andamento das coisas para que eles possam se divertir. E esses trabalhadores têm que ser respeitados, valorizados, também cuidados. Muito boa reflexão, e eu quero continuar nessa reflexão falando por uma parcela importante do mercado de trabalho. O IBGE registrou, ministro, que 10,3 milhões de jovens de 15 a 29 anos não trabalham nem estudam no Brasil, os nem, né, que receberam assim o nome. As inscrições no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, despencaram 50%, de 8,7 milhões em 2014 para 4,3 milhões em 2024. Pergunto: estamos diante de um problema de falta de mão de obra e uma leva grande de desempregados no futuro? Como é que o Ministério está enfrentando essa questão, ministro? Eu creio que este ano o Enem vai melhorar, viu, essa curva aí. Acredito que o trabalho que está sendo feito no Enem, trabalho comandado pelo ministro Camilo Santana, a participação direta do presidente da República, estimulando no aulão que fez semana passada, lá na ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, tudo isso com 5 mil jovens participando, entusiasmados. Eu acho que essa energia vai ser irradiada e nós vamos ter, eu prefiro ter esse olhar para acreditar que isso vai melhorar. E no ambiente do trabalho, Eduardo, se você pegar os números do CAGED, as vagas, eu estou olhando de maio para cá, as vagas preenchidas, 80% são de jovens de até 24 anos de idade, contrariando essa lógica de que o pessoal não quer nem estudar, não quer nem trabalhar. No trabalho, está visível qual a rejeição que não somente a juventude está tendo, mas todos os trabalhadores, que é na chamada jornada 6x1 e no ambiente hostil do trabalho, com assédio, enfim, tudo brincar assim, o jovem não quer um chefe chato na orelha 8 horas por dia e com baixa remuneração. Corrija esses dois, que o jovem vai querer trabalhar. E é preciso que tenha estímulo também a muitos jovens que, ao adentrar o ensino médio, o desejo de passar nessa fase para a universidade e para o mercado de trabalho. Nós temos que oferecer essas oportunidades. Isso acontece nos institutos federais, mas todo o ensino médio nós precisamos ir caracterizando a lógica do ensino período integral e introduzindo para valer o ensino profissionalizante para essas pessoas. Por falar nisso, nós temos um programa junto com o Conselho Nacional do SESI, que é para as pessoas que não conseguiram fazer o ensino médio na idade certa ou que não conseguiram se alfabetizar, a lógica de pensar ele ter essa elevação de escolaridade, adquirir o seu certificado para poder dar continuidade na vida, junto com uma profissão para melhorar a sua condição de se apresentar no mercado de trabalho. Ou seja, nós, junto com o Ministério da Educação, estamos tomando todas as providências de buscar cobrir a quantidade de problemas, de vácuo, de furos que tem nesse processo de escolaridade e de capacitação profissional para criar melhores condições para a nossa juventude estar no mercado de trabalho. E queremos
discutir um outro assunto que eu provoquei o secretário do Trabalho dos estados para olhar a população carcerária. Tem gente que tem medo desse debate, mas eu digo, nós precisamos preparar essa população para ser reinserida no mercado de trabalho, não continuar na vadiagem, não continuar na malandragem, que é aproveitar para dar também elevação de escolaridade com formação profissional para que eles possam começar a trabalhar mesmo cumprindo a sua pena. Dessa forma, nós podemos ganhar também muita mão de obra que vai estar disponível e criar outra condição que é de ampliar as políticas públicas de proteção à família, ou seja, a creche, a política de cuidados, para que muitas mulheres, muitas mães de famílias, muitas, às vezes, tia que cuida de algum ente da família, porque não pode ficar sozinho, ela preferia estar no mercado de trabalho, mas ela está trabalhando, cuidando da família. Se o Estado criar condições de políticas públicas de cuidado, também terá mais gente disponível para o mercado de trabalho. Ou seja, nós temos que ter uma visão ampla sobre a relação do mundo do trabalho para poder dar conta desse momento aqui. E pedir para as famílias refletirem sobre isso. É muito importante a reflexão da família para dialogar com o jovem de casa ou com o veterano. O mercado de trabalho está demandando gente que eventualmente já aposentou, mas tem uma boa condição física para voltar a trabalhar e ganhar a sua remuneração para pensar no planejamento da sua família e de si próprio. Tem um tempinho ainda, ministro, então eu quero aproveitar essa conversa com o senhor, além de falar dessas ações, de tudo que diz respeito ao Ministério do Trabalho, mas falar também com o Luiz Marinho, que é uma liderança política, né, que não é de hoje. Então, para finalizar, o senhor informou à imprensa que caso dispute as eleições do ano que vem, 2026, será novamente como candidato a deputado federal e não para o Senado. Me corrija se não estiver correto, tá? É isso mesmo? A gente está traçando o cenário para o ano que vem. Veja, eu costumo dizer o seguinte, o presidente Lula, minha liderança, ele diz se eu devo ou não ser candidato. Em 2022, eu não estava reivindicando ser candidato, e o presidente me chamou e falou, você precisa, tua responsabilidade política, de ser candidato a deputado federal. Fui candidato a deputado federal, agradeço imensamente, tive 156 mil votos e 200, se eu não me engano. Agradeço muito os paulistas que votaram em mim. Portanto, eu sou deputado federal, licenciado para tocar o Ministério do Trabalho. Então, o presidente Lula me lidera e diz se eu devo ficar no governo, eu vou ficar. Mas, neste momento, o planejamento é ser candidato a deputado federal. Então, a decisão de deputado federal está consolidada. Não está colocada a possibilidade de candidatura ao Senado. Evidente que nós temos um debate a fazer no estado de São Paulo. O vice-presidente Alckmin está muito bem na vice-presidência, mantido na vice-presidência. Nós temos uma liderança como Fernando Haddad, que tem toda a condição de ser candidato a governador do estado, tem o ministro Márcio França, e tem a necessidade eventual que esses partidos, sob a liderança do presidente Lula, podem indicar. Eu digo que sou soldado. Neste momento, eu trabalho e organizo para ser candidato a deputado federal, né, na próxima legislatura. Portanto, estarei ministro, se o presidente Lula assim desejar, até abril. Abril tem que voltar para assumir a cadeira de deputado e aí organizar a campanha. Agora, como é que o senhor enxerga, falando como político, né? Esse cenário para o ano que vem? A gente tem vivido momentos muito turbulentos quando a gente fala da política brasileira, né? Rupturas, enfim, polarização. Como é que o senhor enxerga esse cenário para o ano que vem? Eu enxergo que vai ser uma campanha dura, como todas foram, né? Acho que não tem como fugir disso, especialmente com o que se caracterizou recentemente no país, que a polarização ela existe em todas as campanhas, evidentemente, mas não de forma agressiva do que a gente tem assistido nas últimas eleições criadas na extrema-direita brasileira. O seu principal líder provavelmente esteja fora de debate no processo eleitoral, de participação direta, não sei como que eles vão se organizar. Eu quero confessar que eu torço para o Tarcísio, o governador Tarcísio, ter coragem de ser candidato a presidente. Porque se tiver coragem de ser candidato a presidente, eu enxergo um cenário para São Paulo, onde o time liderado pelo presidente Lula cria condições de ganhar São Paulo e governar o Brasil e São Paulo junto, não ter São Paulo trabalhando contra, remando contra o tempo todo, conforme vocês perceberam agora com o tarifaço do Trump.
nisso, tarifaço, parece que o governador está mais a favor do tarifaço do que querer discutir os problemas reais da economia brasileira. Infelizmente, agora, né, a partir das Nações Unidas, onde o presidente Lula se encontrou rapidamente com o presidente Trump, do telefonema que trocaram depois e da agenda realizada agora na Malásia, me parece que cria-se umas condições de sentar à mesa para tratar da forma que deveria ter sido tratado desde o primeiro minuto. Isso tem relações econômicas, tem interesse econômico dos Estados Unidos, tem interesse econômico do Brasil. É natural que o presidente Lula queira defender os interesses do povo brasileiro, é natural que o presidente Trump queira defender os interesses das empresas e do povo americano. Daí tem que fazer um acordo do que é bom para as partes. Relações comerciais, relações de países, não tem como dar certo ser bom só para um lado, é preciso ser bom para o outro. Nós temos déficit em relação aos Estados Unidos. Os superavitários são eles, e não nós, conforme foi dito inicialmente. Talvez, né, o presidente Trump não observou direito e caiu nas mentiras contadas pelo Eduardo Bolsonaro. Agora parece que essas coisas estão ficando claras e, portanto, criando condições dos americanos voltar a sonhar com o bife brasileiro, com o café brasileiro, com o suco de laranja brasileiro, que eles tanto adoram em suas mesas todos os dias. E, portanto, poderá tê-lo de novo assim que desejar, assim conseguir de fazer o acordo correto com a economia brasileira. Ministro, mais uma vez quero agradecer muito a participação, o senhor ter aceitado o nosso convite para estar falando e principalmente refletindo sobre essas ações que dizem respeito diretamente ao trabalhador brasileiro. Muito obrigado mais uma vez pela presença e saiba que é sempre bem-vindo aqui no canal de Nossa Senhora. Valeu, muito obrigado, forte abraço, sempre à disposição. Um abraço a toda a audiência. Um abraço ao senhor também, muito obrigado ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @TJAparecidaOficial. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa pode sugerir temas para a gente debater toda a terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Aparecida Debate fica por aqui, desejando para você aí de casa uma ótima noite, um bom descanso. Até a próxima.